Queridos, apareceu, estamos de volta para mais um vídeo no canal. Agora estamos na lição número 12, partindo para o final, penúltima lição desse segundo trimestre de 2023. Agora com o tema Criando Filhos Saudáveis. Bem, tema bastante sugestivo. Nós vamos estar falando acerca da família de Jesus, do ensinamento, da forma que Jesus foi criado, foi educado. Isso é importante para os nossos dias. Bom, o texto áureo está lá no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 52, que diz o seguinte, ó: e crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. A verdade prática diz o seguinte, a verdade prática, a vontade de Deus é que os pais eduquem seus filhos de acordo com os princípios divinos, a fim de que eles cresçam de maneira saudável e equilibrada. Bom, os filhos precisam crescer, tanto na questão secular, no ensinamento, né, para ter uma vida de conhecimento, ter uma profissão em si, mas também precisam crescer no conhecimento de Deus, crescer na graça e no conhecimento, como Pedro escreve na sua epístola, né, 3,18 de Pedro, vai dizer crescer na graça e no conhecimento. Nós precisamos entender que os nossos filhos também precisam crescer nesta graça e nesse conhecimento de Deus. O texto da nossa lição está lá no livro de Lucas, no capítulo 2, o verso 40, e depois o versículo 42 ao verso 52, que diz o seguinte: e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E tendo já 12 anos, subiu a Jerusalém segundo o costume do dia da festa, e regressando eles, terminando aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o souberam seus pais. Pensando, porém, ele que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuraram-no entre os parentes e conhecidos, e como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passando 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os, e todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e resposta, e quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe a sua mãe: filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que ele dizia, e desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito, e sua mãe guardava no coração todas essas coisas, e crescia Jesus em sabedoria, em estatura e graça para com Deus e os homens. Bem, a gente percebe aqui que Jesus ele tinha uma vida de plena busca das coisas de Deus, ele vai crescer. O ensinamento nós vimos nas lições anteriores, eu falei do ensinamento dos pais, como é que era a forma do ensinamento dos pais ali no contexto hebreu, desde a formação, a criança logo quando nascia, ele tinha que ser desmamado, cerca de 3 anos, 4 anos de idade, o filho ficava sob os domínios da mãe, e a mãe ensinava a criança ali nos primeiros passos, nas primeiras palavras, nas primeiras consoantes hebraicas, ensinava ali o Deus dos hebreus, o Deus dos seus pais, dos seus antepassados. Após esse período de 4 anos, a criança era entregada ao pai, e já iniciava ali aquele método de Deuteronômio capítulo 6, no verso 3, ali, que vai dizer que e essa palavra que está no teu coração, as ensinarás aos vossos filhos, andando no caminho, sentando, levantando e deitando. Então, era 4 tipos de ensinamento por dia que o pai dava para o filho. A Bíblia vai dizer que nós temos que meditar na lei do Senhor dia e de noite. Se você levar em consideração que nosso ano tem 365 dias, e se você meditar 2 vezes por dia na lei do Senhor, você vai ter uma meditação anual de 720 ensinamentos. No método Shannon, o método Inculcar, né? E essas palavras que eu vos disse estarão no seu coração, e as inculcarás
né, e as ensinarás a seus filhos esse Xanã, que é um método de incisivo, como se fosse um cirurgião fazendo um corte profundo, né, e colocando a palavra lá dentro da cabecinha da criança. Já é uma metodologia mais avançada de 4 ensinamentos por dia, no período do gamal, do desmamado, até o período que ele vai diante dos doutores ali com 12 anos, nós temos cerca de 9 anos no método Xanã, no método 4 ensinamentos por dia. Isso vai dar uma média de 13.140 ensinamentos. É muito ensinamento para uma criança. E esses ensinamentos que eles aprendiam também, juntamente com os doutores, com os mestres na sinagoga, era uma questão de ficar recitando textos e memorizando os textos. Tinha que aprender tudo a Torá, os 5 primeiros livros da lei eram recitados, eles tinham que memorizar e aprender ali brincando com as vogais hebraicas, porque não tinha ali as consoantes, não tinha ali nem os sinais maçoréticos, eles aprendiam direto na matriz, sem consoante ali, a matriz arcaica do hebraico, negócio assustador. Passar de pai para filho, passado ali de geração para geração, como era feito, como pelos patriarcas. As crianças aprendiam com os pais, andando no caminho, sentando, levantando, guardando a palavra no coração, aprendendo a amar o Deus dos céus, o Deus Criador, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. E chegava no nível de conhecimento grandiosíssimo. Com 12 anos eles eram levados para o Bar Mitzvah, o filho do mandamento, o filho da lei, e passado aquele processo que ele tinha que recitar ali a Torá, eles passavam, tiravam de letra os 5 primeiros livros da lei, os 603 itens da lei de Moisés, os 603 itens da lei da tradição dos anciões, eles chegavam ao nível de conhecimento. Nós vamos aprender hoje que essa metodologia de ensinamento fazia com que essas crianças tivessem um nível de conhecimento fora do comum. Já era natural uma criança hebreia ter um QI extraordinário, era um dotado de conhecimento, mas Jesus era o Filho de Deus, era diferente, ele cedia. Nós vamos aprender hoje que Jesus excedeu na graça, no conhecimento ele crescia, em graça, em sabedoria, em unção, em tudo que você imaginar. Nós vamos ver hoje que vale a pena a gente aprender e ensinar esses ensinamentos e também tirar lições importantes para que a gente possa fazer com que nossos filhos cheguem do outro lado. Então vamos partir agora para a introdução para a gente ver o que essa lição tem para nos ensinar nesse momento. Então perceba que, como diz na introdução, segundo a introdução, Jesus ele nasceu numa família normal, como qualquer uma na região de Israel, e ele vai ter um pai, vai ter uma mãe. O nome do seu pai, José, o nome da sua mãe, Maria, e o José vai ser o pai adotivo, porque o nascimento de Jesus, a sua concepção foi por meio de um milagre, que todos nós sabemos, né? A história vai dizer que o verbo de Deus se fez carne, e Maria ela vai ter um contato com a glória de Deus através do anjo, que ele vai lhe entregar uma mensagem, e essa mensagem vai me chamar a atenção, e principalmente pelos fatos que entrelaçam esse enredo da vida de Maria e de José. É muito importante a gente entender que Maria ela vai falar algo que ficou eternizado ali no seu chamado, está lá no livro de Lucas capítulo 1, o verso 38, que diz o seguinte: disse Maria, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Perceba que a Maria ela vai se destacar porque ela se qualifica diante de Deus, ela vai se colocar como a serva do Senhor. E a palavra serva ali no grego é douli, ou duli, né? Que tem essa conotação de escrava, serva e criada. Perceba que Maria vai dizer: eu sou a sua serva, eu sou a sua escrava, eu sou a tua criada, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E essa palavra cumpra-se, ela tem uma informação, tem informações que são importantes da gente colocar aqui juntamente dos irmãos. Por exemplo, a palavra cumpra-se no grego está escrito lá genoito,
e ela vem da palavra gnomai. O que é gnomai, irmão Júnior? Gnomai, entre muitas outras coisas que você está vendo aí no seu vídeo, nesse vídeo, nós temos aqui, ó, eu destaquei algumas, ó, aparecer na história. Então Maria está dizendo o seguinte, ó, eis aqui a tua serva, me faz aparecer na história de quem? Na história do Messias, na história do Cristo, na história do Salvador, me faz aparecer nessa história, me faz erguer, me faz receber a vida, perceba ali que está dizendo receber a vida, aparecer no cenário, meu Deus, o que é isso, irmão Júnior? Tem mais, tem, ó, de milagres, o milagre virginal, porque ela era virgem, então o milagre teria dela conceber, o menino ia nascer de uma virgem, como tem a profecia lá de Isaías, capítulo 7, versículo 14, e a virgem conceberá. Então ela está dizendo, cumpra esse milagre, faz que em mim cumpra esse milagre desse menino, desse príncipe da paz, venha nascer de forma sobrenatural. E tem que ser feito. Eu acho interessante, eu marquei o ser feito, porque quem lembra da palavra que o próprio Senhor Jesus disse, né? Seja feito a sua vontade. Perceba que ser servo é isso, é não ter vontade. Ser servo é não ter direito de escolha. Ela disse, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Jesus lá no Calvário vai dizer, se possível for, tire de mim esse cálice, mas todavia seja feita a vossa vontade. Meu Deus, que nós possamos aprender com a serva do Senhor. Maria foi uma mulher extraordinária. Maria foi uma santa mulher de Deus. Maria, ela foi escolhida a dedo num cenário em que haviam pessoas corruptas, pessoas de baixeza moral, principalmente em Nazaré, também naquelas regiões do norte, havia muito cenário de prostituição, muita escassez de intimidade, de temor a Deus, mas nesse cenário Deus vai escolher uma mulher virgem, desposada, mas serva e disposta a pagar o preço, disposta a sofrer, disposta a ser até mesmo culpada de um crime que não cometeu. E a gente vai ver mais à frente a palavra agora, eu quero falar sobre José. José vai aparecer também, o pai de Jesus vai aparecer, está lá no Mateus capítulo 1, versículo 19, vai dizer o seguinte, ó, então José, seu marido, como era justo e a não queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Bem, para quem não sabe, o casamento de Maria e de José, eles estavam ainda no trâmite do noivado, só que o noivado em Israel, o que a gente chama como desposar, era quase parecido com casamento, tinha todo o trâmite legal de casamento, tinha toda a força na questão da comunidade judaica, respeitava-se ali o noivado como se fosse o casamento, a pessoa só não tinha relação sexual, mas era dado já como esposa, como marido, e assim como esse contrato de noivado, de casamento, ele tinha suas regras, e essas regras tinham que ser cumpridas à risca. E acho interessante que o texto vai colocar o José como justo, mas numa forma em que a gente entenda que ele tinha contato com a palavra, ele era um grande estudante da palavra de Deus, tanto é que a palavra justo no grego é de kaios. E o que é de kaios, irmão Júnior? De kaios, entre muitas outras coisas, eu separei aqui só um trechinho, porque os significados são muito grandes. Eu coloquei aqui justo que observa as leis divinas, que bate muito bem com a etimologia da palavra de kaios, ou de keos no arcaico, que significa aquele que anda em conformidade com a palavra. Então, o José, ele era justo porque ele observava as leis divinas, e não somente observava, ele andava em conformidade com a palavra, com a lei de Deus. E por ele andar em conformidade com a palavra, com a lei, e por ele ser justo,
pelo fato de Maria parecer grávida, e ele sabia quais eram ali os trâmites e quais eram as regras que a lei judaica, a lei de Moisés mandava e ordenava, ele, para não infamar, e nós vamos ver mais ou menos à frente o que significa essa palavra, ele tenta deixá-la secretamente. Por que, irmão Júnior? A gente vai entender. A palavra infamar aqui no grego é paradeigmatizo. O que é paradeigmatizo, irmão Júnior? É mostrar como exemplo público, fazer um exemplo de, num sentido negativo, é mostrar como exemplo de infâmia, expor a desgraça pública. Então, o que a Bíblia está dizendo? O que Mateus está dizendo acerca de José ser justo? É que por ele ser um entendedor da lei, por ele entender que Maria agora estava grávida fora do casamento e ela tinha quebrado a lei e o juramento matrimonial de ser fiel ao seu esposo, a lei dizia que as tais tinham que ser apedrejadas, tinham que ser mortas. E para que isso acontecesse, tinha que ter uma testemunha ocular, uma pessoa que levasse isso ao público, e a forma judaica, a forma hebreia era muito violenta. Os homens arrastavam as mulheres pelo cabelo em praça pública. Muitas, quando chegavam ali até a presença dos anciãos, dos doutores da lei ali, já chegavam seminuas, com as roupas rasgadas, espancadas. Foi isso que aconteceu lá no livro de João, capítulo 8, a gente vai ver um pouquinho mais à frente. Então, essa exposição ao ridículo, à desgraça pública, fazer com que o José levasse a Maria aos pontapés, adiante dos anciãos e diante de todo o povo, expusesse com infâmia, com palavras de baixo escalão, com palavrões, xingando, amaldiçoando-a, porque ela infamou, ela envergonhou o seu nome. A gente vai ver um pouquinho mais à frente aqui que nós temos alguns textos que defendem essa tese. Nós vamos lá em Deuteronômio, capítulo 22, no verso 23 a 24, vai dizer o seguinte, ó: quando houver moça virgem despojada, e um homem a achar na cidade, e se deitar com ela, então trarei ambos à porta daquela cidade, e os apedrejareis até que morram, a moça porque não gritou na cidade, e o homem porquanto humilhou a mulher do seu próximo, assim tirarás o mal do meio de ti. Então perceba que em Deuteronômio vai ser bem claro que se uma mulher desposada, virgem, uma moça virgem desposada, se for achada, e um homem achar na cidade e se deitar com ela tinha que ser apedrejada, porque a lei dizia que ela tinha que gritar, ela tinha que tentar se defender, ela tinha que tentar demonstrar que não estava sendo conivente com esse crime, com essa ação, e automaticamente, se ela não fizesse, morreriam os dois, tanto o homem que pecou, o homem que deitou-se com ela, como a mulher que se deixou ser deitada e não gritou. E eles tinham que ser apedrejados. A Bíblia diz que tinha que ter testemunha. Essa testemunha poderia ser o próprio marido, ou poderia ser alguém que passasse e visse ou denunciasse. Tinha que ter uma denúncia cabal. Lá em João 8, a gente vai ver no versículo 3 ao versículo 5, aquele acontecimento, né, que levaram uma mulher adúltera até Jesus, né, com base nesses textos, porém tentando pegar Jesus numa cilada, porque ali faltava muitos pontos que poderiam desqualificar ou fazer com que aquela prova perdesse ali o álibi. Por exemplo, o João 8, 3 a 5 vai dizer o seguinte: e os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato de adultério, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Então perceba que esse texto de João 8, 3 a 5 relata com detalhes o que o José tinha que fazer com Maria logo quando ele ficou sabendo da sua boca que ela estava grávida, por mais que ela tinha dito a ele
que ela tinha sido engravidada pelo Espírito Santo. Ele, por ser justo, e esta justiça implica que ele conhecia a palavra, ele conhecia a lei, ele sabia as regras, ele sabia o que ele tinha que fazer, ele sabia como ele limpar o seu nome, como ele recuperar o seu nome diante da sociedade, colocando ela como uma impura, como uma prostituta, como alguém digna de morte, para que o pecado fosse tirado, o mal fosse tirado de Israel, como Deuteronômio 22, 24 diz. Ele tinha por obrigação de levar, mas também por ele ser a principal vítima, ele poderia ocultar o fato, ele poderia não expor o fato, porque ele era a pessoa que estava sendo vitimada. Não havia ninguém ali que tinha levado esse caso à júri, aos anciãos. Ele poderia, caso ele quisesse, mas ele teria que ser muito piedoso, muito misericordioso. Ele teria que ter muito amor, muita misericórdia, muita bondade, para que ele perdoasse e anulasse ali a sentença de morte, que para ela seria inevitável. E a Bíblia vai dizer que ele, por sendo justo, ele tenta sair, né? Ele tenta se esquivar, ele tenta deixá-la secretamente, para que ele não tivesse que denunciá-la, ele decide ir embora, ele não vai denunciar e ele vai tentar sair. É nesse período que o anjo, né, Deus fala com ele em sonho através do anjo e manda ele receber a sua mulher, porque ela foi ela estava grávida do Espírito Santo, então ele recebe-a, ele acredita, e esse pano que eu trouxe agora, dessas informações, mostram da onde sairia o Filho de Deus, porque Deus escolheu Maria, porque Deus escolheu José, porque Maria, quando ela fala, cumpra em mim, segundo a tua palavra, Maria sabia que a sociedade judaica nunca aceitaria as mulheres daquele povoado, daquela região, nunca a teria como uma mulher agraciada, teriam ela como uma prostituta, como uma mulher leviana, como uma mulher que traía, uma mulher de vários homens. Ela seria defamada, ela seria caluniada, por mais que o José a perdoasse e casasse com ela, cumprisse ali o contrato nupcial, ela estava disposta a ir até o fim, porque ela sabia que ela seria alvo de críticas, alvo de escárnio, alvo de virada de ombro, de olhares insinuosos, e ela estava disposta a fazer, a ir até o fim, a aparecer na história, a aparecer no cenário, a fazer parte desse milagre. Ela estava disposta a receber a vida de Deus no corpo dela, mesmo tendo que sofrer, mesmo que tendo que aguentar calada o escárnio, as afrontas, as zombarias, mesmo ela estando certa, mesmo ela não tendo caído, não tendo pecado, ela estava disposta a que cumprisse nela a palavra de Deus. Perceba que ela estava preparada a aguentar. E esse negócio é um negócio tão sério, que esse assunto perdurou até nos dias de Jesus. Nos dias de Jesus chegou a ser afrontado pelos fariseus, pelos judeus da sua época, desse acontecimento dos seus pais, do seu pai, da sua mãe. 33 anos depois, o pessoal ainda tocava nesse assunto. Que é isso, irmão? Não está inventando para nada. O texto está lá no livro de João, capítulo 8 ainda. E é interessante que esse texto vai ressaltar uma conversa que Jesus vai falar lá em Mateus 19, mas o texto está lá em João 8:41. O texto todos nós conhecemos. Jesus está discutindo ali, está conversando com os judeus estão retrucando ele, e ele vai falar: olha, vocês, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês não estavam me perseguindo. É aquela conversa toda, e vai chegar no momento, quando chega no versículo 41, Jesus vai dizer o seguinte: vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de fornicação, temos um pai que é Deus. Aí depois Jesus vai logo dar um
um chega para lá nele e vai dizer a vocês têm por pai o diabo, que é homicida, e que desde o princípio, porque vocês estão tentando me matar até agora, e se vocês fossem filhos de Abraão, se vocês fossem filhos de Deus, vocês me amariam, porque o Deus que me enviou, ele me ama, e se vocês fossem filhos de Deus, vocês me amariam, não tentariam me matar. Mas o que me chamou a atenção, que os judeus vão dizer que eles não são nascidos de fornicação. E eles estão dando uma alfinetada em Jesus pelo acontecimento de Maria, pelo fato de Maria ter concebido virgem. Eles não lembravam da profecia, né? Eles não lembravam que uma virgem conceberia. Eles não estavam nem aí para a lei, eles estavam a fim de matar Jesus. Eles eles a pouco importavam que Jesus fazia parte de um enredo de promessa, que a Virgem conceberia, né, e daria luz ao Emanuel, que é o Cristo, nosso Senhor. Não, eles estavam dispostos a falar mal ali, a caluniar, a zombar, a escarnecer de Jesus e usar até esse ponto. Bom, a palavra que eles usam ali, fornicação no grego, é porneias. Que é porneias? Entre muitas coisas, está lá, fornicação, tem relação sexual ilícita, homossexual, para quem diz que não tem homossexualismo na Bíblia, para quem diz que não existe, não se fala no homossexualismo, está aí, ó. Lesbianismo, relação sexual com animais, vai por aí afora. E da onde tiraram esse texto pornéis, que é o sexo de solteiros, é o sexo que é cometido por pessoas não casadas, porque o sexo cometido por casados, a palavra é diferente, no grego está como moikeia, que é o adultério, ela aparece como adultério. No sexo de solteiro aparece como fornicação. E Jesus vai falar sobre isso lá no livro de Mateus, capítulo 19, no verso 7 a 9. A Bíblia diz o seguinte: disseram-lhes ele, então, por que mandou Moisés dar-nos carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar as vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de fornicação e casar-se com outro, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Perceba que Jesus vai dizer que, a não sendo por fornicação, que seria a questão do José. O José, uma vez que ele descobre que a esposa dele, que a noiva dele, está grávida e supostamente seria de outro homem, ele poderia anular o contrato de casamento e casar-se com outra. Automaticamente, a mulher seria apedrejada. Então, ele não teria uma segunda esposa. Esse negócio de segunda esposa aí é um negócio que estão inventando agora. Eu não vou entrar nesse mérito, mas o que Jesus estava dizendo em Mateus 19 era acerca do casamento, do noivado, que era cancelado e a mulher era morta, e o rapaz, o noivo, agora ele poderia realizar um novo contrato nupcial, anulando aquele outro, porque a sua noiva fornicou, ela teve relação sexual fora do casamento, ela teve uma relação sexual ainda na sua virgindade, e sendo uma moça desposada, ela tinha que ser apedrejada, e agora o homem podia casar. Bom, vamos então continuar, porque a gente vai aqui ver agora acerca dos dados da família, e a gente percebe que Jesus, além dele ter nascido, né, dos pais José e Maria, elas eram da linhagem ali de Davi, eles eram da casa davídica, e isso está lá em Lucas no capítulo 2, no 4, versículo 4 e 5, era da linhagem de Jessé, e a gravidez de Maria foi uma gravidez completamente milagrosa, porque foi concebida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo inseriu nela a dádiva da vida, e isso é lindo, porque tinha todo um aparato de profecias, tinha
todo um esquema, um esquema orquestrado pelo próprio Deus, para que o Filho de Deus, na plenitude dos tempos, viesse à Terra de forma milagrosa. Até mesmo a questão da estrela que estava ali apontando o local do nascimento de Jesus tem a ver com aquela profecia de Balaão, né, que uma estrela procederá de Jacó. Então tem todo o esquema, né, do filho de Davi, o rei, né, o céu não se apartará de Judá. Tem toda uma sequência de informações que mostravam que aquela criança era especial, que aquela criança nasceria de maneira milagrosa, e a gente vai entender que o José não conheceu a Maria, a, não conheceu a Maria enquanto ela está, antes dela ter gerado o filho, antes dela ter concebido. E só depois que ela concebeu Jesus, que era o primogênito, o filho dela, o primeiro filho, aí então ela passou a ter relações sexuais com José e teve outros filhos. Isso é óbvio, isso está explícito na Bíblia. E nós temos um problema aí com nossos irmãos, nossos amigos católicos, que eles têm uns dogmas meio malucos, né? Eles falam aí acerca da doutrina da virgindade perpétua de Maria, que se consiste em que eles afirmam que Maria era virgem antes e permaneceu assim durante o parto de Jesus e por todo o resto da sua vida. Não tem lógica. Como é que ela vai continuar, mesmo no parto, ela continua virgem? Mas eles julgam esse dogma como um dogma inviolável da Igreja Católica e é motivo de briga até hoje. Mas nós vamos ver e nós vemos que Jesus teve irmãos, sim. O próprio texto vai dizer, né, até que, esse até que fala que o José não conheceu a sua esposa até que ela deu à luz. Então, depois que deu à luz, né, passou todo o período ali do resguardo, né, da consagração, né, da apresentação do menino, aí ele conheceu, ele teve relações sexuais com a sua esposa, porque esse faz bem é um assunto que diz respeito à alegria do casal, ao prazer do casal na sua particularidade. Então isso daí é incontestável, até mesmo porque a Bíblia vai dizer que Jesus teve irmãos e irmãs, e isso está aí no seu segundo tópico, os filhos de José e Maria. Bom, quando a gente olha para esse tópico, a gente percebe que o Jesus ele era o primogênito, mas ele vai ter irmãos, ele vai ter no mínimo 6 irmãos. Né? Isso está lá no livro de Marcos, capítulo 3, no verso 6, que vai dizer sobre os irmãos de Jesus, e esses irmãos de Jesus, eles no mínimo ali são 6, tem dado ali o nome de 4 deles, e vai aparecer Marcos capítulo 6, verso 3, vai dizer o seguinte, ó, não é este o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão, e não estão aqui conosco as suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Bem, perceba que o texto vai dizer que Jesus era irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão, e ainda estavam com eles ali as suas irmãs. E dentre esses nomes nós temos 2 conhecidíssimos, que é o Tiago, né, que é o portador da epístola de Tiago. Ele ainda foi o pastor da igreja primitiva, ele presidiu o concílio de Jerusalém. E nós temos o Judas, que também escreveu a sua epístola, né, de Judas. Mas eles não acreditavam em Jesus, eles não criam em Jesus, esses vão se converter depois da ressurreição de Jesus, eles vão estar ali entre os 120 que vão estar ali, que vão receber o batismo com o Espírito Santo, mas eles, a princípio, ali na jornada, eles não vão querer saber de Jesus, não vão querer reconhecê-lo como Cristo, como o Filho de Deus, até mesmo porque a Bíblia vai
não, a lição vai tratar sobre esse assunto, da questão da imparcialidade de Maria e José acerca da criação de Jesus em relação aos seus irmãos. Então não houve nenhum tipo de como é que se diz? Não houve nenhum tipo de regalia para Jesus em relação aos seus irmãos, em detrimento dos seus irmãos. Todos eles tinham tudo em comum e Jesus ainda tem que trabalhar muito para ajudar na manutenção da casa. Bom, quando a gente olha aqui, a gente vai ver acerca dos irmãos de Jesus, da família de Jesus. A família de Jesus é interessante. A gente precisa ressaltar isso daí, porque a família de Jesus não tinha nada de boa, não. Não tinha nada de exemplo para dar, não. Como diz a conclusão aqui, eu já vou refutar logo essa conclusão, porque a família de Jesus, só o sangue de Jesus mesmo vai ter poder. Só para você ter ideia, teve um período ali que os irmãos de Jesus vão falar para Jesus ir lá para a Judéia. Só que o texto vai dizer bem claro que Jesus não queria ir para a Judéia. Jesus não estava querendo ir para a Judéia, porque Jesus sabia que o pessoal estava querendo matar ele. O texto está lá em João 7, versículo 1 ao 5, diz o seguinte: ó, e depois disso Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próxima à festa dos judeus, a dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, os seus irmãos: sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes, porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se faz essas coisas, manifeste-se ao mundo. Olha a forma que eles estão falando. Se faz essas coisas, se você faz isso mesmo que você está falando, manifeste ao mundo, porque nem mesmo os seus irmãos criam nele. Perceba que esses irmãos, meio irmão da onça, né? Porque você sabe que o pessoal lá na Judéia está querendo matar Jesus e fala para Jesus ir para a Judéia. Então, tem uns pessoal que é meio complicado. Esses irmãos aqui, quem tem irmão como esse, não precisa de inimigo, não. Tem mais irmão junto? Tem. Bom, lá em Marcos 3:21 vai dizer o seguinte, ó, e quando os parentes de Jesus, os parentes aqui seriam os familiares mais próximos, até mesmo porque no grego lá tá tá perto de, ao lado de, e tem a conotação de proximidade. Então, seriam os parentes próximos de Jesus, diz assim, e quando os seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Veja que o pessoal está falando, esse cara é doido. Vamos prender esse camarada. A própria família de Jesus, que consistia em quem? Seus irmãos e suas irmãs. Esse pessoal deu trabalho para Jesus, rapaz. Vai chegar um momento que Jesus vai até refutar esse pessoal. Chega uma hora que Jesus dá um chega para lá, e isso ficou registrado ali no livro de Marcos, também no capítulo 3, agora do versículo 31 ao 35. Vai dizer o seguinte, ó, nisso chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele. Eles disseram, olha, tua mãe e teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu dizendo, quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? E correndo o olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse, eis aí a minha mãe e os meus irmãos. Portanto, qualquer que fazer a vontade de Deus, esse é o meu irmão, irmã e mãe. Perceba que chega uma hora lá que a família, o pessoal que não acreditava em Jesus, tinha Jesus como louco, queria aprender Jesus, quer agora status, quer regalia, quer ter um reconhecimento. Jesus fala, não, pai, quem é meu irmão e minha mãe e minha irmã é quem faz a vontade de Deus. Pensa não. Você vê que esse problema na família de Jesus vai acontecer até mesmo ali no começo da chamada ministerial de Jesus, porque quando Maria está lá na festa de casamento em Caná da Galileia, ela vai chegar para Jesus e falar, Senhor, acabou o vinho aí. Jesus fala, que tenho contigo, mulher, aí não é chegada a minha hora. Maria não entendia os processos, né? Você vai ver no texto de Lucas que ela não entendeu o que Jesus falou, quando Jesus disse para ela, aí, com os 12 anos, me procuráveis, não sabia a voz que deveria estar tratando os negócios do meu pai.
Ela não entendeu, ela guardou no coração, mas não entendeu. Pelo menos guardou no coração, mas não estava entendendo nada. Então, a família é meio complicada, Jesus teve que saber lidar com eles, né? No final, por fim, a gente vai ver que Jesus vai pegar a mãe, né? E vai entregar os cuidados da igreja. Então vamos prosseguir, porque a gente precisa chegar agora no subtópico 2, né? A gente percebeu então que essa família de Jesus aí, meio complicada, o pessoal não acreditou em Jesus, não acreditava, só se converteu depois que Jesus morreu. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, eles se converteram. Tanto é que nas epístolas ali, Judas e Tiago não tiveram nem coragem de se colocar como irmão de Jesus. Tiago vai dizer servo do Senhor e Judas vai dizer irmão de Tiago. Mas a Bíblia vai ser enfática em dizer que Tiago, irmão do Senhor. Então tá bem claro, os católicos ficam meio nervosinhos, mas a gente fica em paz com eles. Esse negócio aí de virgindade aí perpétua de Maria é bobagem. Maria teve filhos e filhas, e Jesus teve irmãos. Eles vão falar que é primo, eles vão falar, pode falar que é até cunhado. Teve irmãos sim, teve irmãs, e não adianta ficar de fazendo biquinho, não. Não adianta sentar o porrete aí nos comentários, não, porque teve irmão. Teve irmã sim. E Jesus fez bem e não dá muita moral para eles, porque família é assim, a gente tem que se fazer, tem que agradar, tem que cuidar, tem que amar, mas a família não pode impedir, não pode impedir a obra do Senhor. Você vê que isso é tão verdade que lá no Gênesis é a ordem de Deus, ó, sai da tua, terra, da tua casa, da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai. Para Abraão, ele mandou sair da casa do pai, deixou seu pai para lá, e ele levou Ló, deu um problemão com Ló, né? Esse problema familiar do Ló, do pai. Então, nós temos que levar isso em consideração, não é abandonar, não é abandonar, mas o que no que diz respeito a chamar a ministério, a gente precisa entender, até mesmo porque para a gente poder lidar com os problemas, lidar com as guerras, lidar com as lutas, a gente entender que a maioria dos nossos familiares não vai ser grande coisa, não vai ser boa bisca, como diz aí o linguajar popular. Vai ter muito parente nosso que não presta, que não vai acreditar. O próprio Jesus vai dizer que o profeta na sua casa não tem honra. Então não fique esperando dentro da sua família que eles te reconheçam, que eles vejam Deus na sua vida, que eles acreditem no teu ministério, que a maioria deles vão zombar, vão criticar e vão falar mal sim. Então Jesus, ele tinha esse relacionamento com seus irmãos, mas ele também não dava muita ligança para esse pessoal não, porque esse pessoal era meio complicado. Alguns vão se converter, alguns vão aceitar como Cristo, como Messias, mas só depois da sua ressurreição. No subtópico 2 vai falar sobre o modo de criação de Jesus, e o primeiro subtópico vai falar Jesus é o Filho especial. Bem, a gente precisa entender que Jesus ele era especial por ser Filho de Deus, né? Mas ele não teve status nem regalia. Maria e José não o trataram ali como rei, não teve nenhuma regalia para Jesus. Jesus cresceu como uma criança normal, ele se desenvolveu como uma criança normal, ele estudou como uma criança normal, ele brincou como uma criança normal, ele teve irmãos e irmãs, ele se desenvolveu bem com seus irmãos e com as suas irmãs, e Maria e José souberam administrar bem essa diferença, né? Eles souberam ali discernir um do outro. Isso é importante quando os pais sabem posicionar os seus filhos. A gente vê um problemão aí hoje, principalmente nos nossos dias atuais, no que diz respeito aí a profecias. É natural um profeta, alguém se levantar no meio da congregação da igreja e trazer uma profecia para o seu filho, mas isso daí não quer dizer que esse filho ele é melhor do que o outro, né? Porque um vai ter uma chamada, outro não tem. Isso daí não interfere no relacionamento, no amor dos pais e dos filhos. A gente vai ver que a Bíblia mostra muita gente que errou feio por causa dessa predileção, dessa escolha, dessa inclinação por causa dos filhos. Você quer ver um exemplo? Nós temos aqui, ó, eu botei aqui, o perigo da predileção dos pais é Esaú e Jacó. Esaú vai a Jacó por quê? Porque não é só de Esaú e Jacó, começa ali naquela gravidez de Rebeca, e ela vai chegar a questionar com Deus. Isso está lá no texto
de Gênesis capítulo 25, do 22 ao 26, vai dizer o seguinte, ó, e os filhos lutavam dentro dela, então disse, se é assim, por que sou eu assim? E foi perguntar ao Senhor, pelo menos ela foi perguntar ao Senhor, né? Então vamos lá. E o Senhor lhe disse: duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Então perceba que ela recebeu por inspiração divina uma revelação dizendo que dentro dela tinha dois povos, dois reinos que estavam lutando já dentro do ventre dela, só que o detalhe, o maior serviria o menor, e o maior é aquele que nascesse primeiro. E a Bíblia vai continuar dizendo aí, cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre, e saiu o primeiro ruivo, e todo com um vestido de pelo, por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrado na sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso chamou seu nome Jacó. E era Isaac da idade de 60 anos quando gerou Então perceba que quando nasce o Esaú, ela já identifica, esse daí é o maior. Então quem é o menor? Quando nasceu o menor, que foi o Jacó, ela já teve uma predileção ali, já teve já uma visão mais apontada para o Jacó em detrimento do Esaú. Ela, como tendo filhos, ela vai ter filhos gêmeos, mas ela vai amar um e não vai amar o outro. Teve isso, irmãos? Teve, ó. Rebeca sabia e amava Jacó. Versículos 27 a 28, ó. E cresceram os meninos, e Esaú foi homem perito na caça, homem do campo, mas Jacó era homem simples, habitando em tendas, e amava Isaac e Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava Jacó. Perceba que o pai vai amar um filho porque ele gostava da caça, e a mãe vai amar o outro porque o outro ficava com ela na tenda. Mas a predileção dela era pelo fato dela ela entender que o Esaú serviria o Jacó. Ela vai criar toda aquela situação que a partir dela ele vai começar a enganar, ele vai começar a mentir, ela vai induzir ele a mentir para o pai, e você já conhece a história. Então isso é um perigo. Ainda hoje tem gente que é assim, eles conseguem fazer os filhos se brigarem, se odiarem. O Jacó teve que fugir, o Esaú falou, vou matar, não tem pressa não, quando eu achar eu mato. E nós temos outros assuntos, nós temos outros exemplos aqui, eu botei aqui, ó, o José versus seus irmãos, que a Bíblia vai dizer que tem uma série de problemas, porque quando a gente chega no 37, no 37, capítulo do versículo 2, o texto já vai começar meio complicado, que vai dizer, essas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos. Como assim? O texto vai falar das gerações de Jacó e já pula para o José. Então já tem uma inclinação para o José. E para piorar, o José já trazia má notícia dos seus irmãos para o seu pai. Ele já era meio X9, já encaguetava os irmãos, então o pai já gostava e usava o José, porque o José entregava os irmãos, e aí vai fazer com que os irmãos já não gostassem do José. Os irmãos não gostavam do caguete. Para piorar, o versículo 30, o 3 vai dizer assim, Israel amava José mais do que a todos os seus irmãos. Isso era explícito. Todo mundo sabia da tenda da comunidade ali que habitava ali junto com Jacó, né? Sabia que ele amava José, porque o José ele era filho da mulher que ele amava, né? Da Raquel, e isso foi um problema. E para piorar, ele vai fazer uma túnica de várias cores, vai dar ao menino. E essa túnica está dizendo a quem ele vai entregar a sua primogenitura. A túnica era veste de príncipes, era veste de filhos de reis. Você vê que a filha de Davi, ela vestia uma túnica colorida como esta, a túnica de várias cores, era uma túnica oferecida a filhos de sacerdotes, a filhos de reis. O Jacó, mesmo ele declarando que amava José mais do que os seus irmãos, ele tinha uma inclinação, ele tinha ali um afeto especial para com um em detrimento do outro. Ele ainda vai fazer uma túnica mostrando a quem ele iria entregar a primogenitura. Havia uma briga, tinham
4 casas ali, 4 esposas, e qualquer um desses 4 poderia ser o primogênito. Ele já morde de cara, vai ser o José. Para piorar, José vai ter um sonho. Para ficar mais pior, ele vai ter outro sonho. E nesse segundo sonho, Rabi vai dizer que o Jacó vai repreender o filho, porém vai guardar no coração. Perceba que ele guarda no coração, mas ele já tinha criado todo o ambiente para que os irmãos odiassem o José. Isso vai fazer com que os irmãos, né, intentem matá-lo, depois foge à sua morte, vende ele como escravo, e ele vai passar todo aquele processo para depois Deus exaltar. Então é um perigo quando a gente cria um ambiente na nossa casa para que os nossos filhos ou seus filhos, né, queiram ser inimigos, cria aquela briga, aquela disputa, porque havia uma disputa pela primogenitura, e agora o Jacó vai dizer, não, quem vai ser o meu primogênito aqui vai ser o José, porque o José é o que eu amo, porque ele é o filho do meu vigor, da minha força, o amor que ele tinha pela sua esposa ali, que era estéril. Então tem um problema, mas tem mais, irmãos? Lógico que tem. Botei aqui um terceiro exemplo, falei de Davi e os seus irmãos. Davi também teve problema. Interessante que quando Samuel vai chegar lá na casa de Jessé, e amando de Deus, para separar ali naquela casa ali o seu ungido, a Bíblia vai dizer no capítulo 16, versículo seguinte, aí disse ele, é de paz, vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou ao sacrifício. Perceba que a ordem de Samuel era a seguinte, santificai e vinde comigo ao sacrifício. Então, nesse período, o que o Jessé tinha que fazer? Samar, Eliabe, Abinadab, vai lá e chama o José. Temos uma visita aqui ilustre, o sacerdote está aqui, nós vamos nos santificar, porque vai ter um sacrifício, vai ter uma festa hoje. Não. Lá, deixa o menino lá, dentro do pau, deixa o menino lá no campo, lá com as ovelhas. E é isso, e a Bíblia vai nos mostrar, depois disso, a predileção de Jessé pelos seus filhos mais velhos, o que tinham em idade militar. O texto está, por exemplo, o primeiro texto está lá em 1 Samuel 16, versículo 6, e sucedeu que entrando ele viu Eliabe. Deus vai acabar, vai fazer questão de dar o nome. Depois vai dizer o seguinte, então chamou Jessé Abinadab, né? Então Jessé fez passar a Samar. Assim fez passar Jessé a seus filhos, a seus 7 filhos, diante de Samuel. Porém, Samuel disse a Jessé, o Senhor não tem escolhido a estes. Aí, a Bíblia vai mostrar que Jessé sabia, né, que faltava o Davi. Versículo 11 vai dizer o seguinte, disse mais Samuel a Jessé, acabaram seus moços? E ele disse, ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Perceba que desde o princípio, quando Samuel mandou a casa de Jessé se consagrar, ele sabia que o Davi não estava no meio, ele sabia que o Davi estava ausente, estava apacentando as ovelhas as suas ovelhas, e em nenhum momento ele se preocupou em chamar o Davi, mas quando Deus está no negócio, vai ter que mandar chamar, porque assim como o texto diz, só assentaremos na mesa depois que o menor chegar. E tem pessoas que precisam entender e tem que tomar cuidado para não ter esse afastamento, esse isolamento. Até hoje, nos nossos dias, tem acontecido isso, famílias que têm afastado algum ente, algum filho, tem deixado de lado. Isso é um perigo, ainda mais hoje, com a internet aí, esse espírito maligno de suicídio, de retaliação, tem feito muita criança se rebelar, porque os pais têm demonstrado afeição para uns em detrimento de outros. Então, a gente percebe que, no caso aqui de Maria e de José, não tiveram essa divisão, eles criaram os filhos em comum, e isso fez com que essa infância de Jesus, né, fosse uma infância tranquila. A gente vai ver aqui no subtópico 2 que a infância de Jesus ela foi marcada por grandes acontecimentos, até mesmo porque logo quando Jesus ainda pequeno, eles tiveram que fugir para o Egito, né, por causa da perseguição, e isso fez com que eles ficassem ali um bom tempo,
Mas ainda no oitavo dia de vida, Jesus ele teve que ser circuncidado. E essa circuncisão, primeiro tinha os 7 dias do período que a mulher era impura. No oitavo dia, a criança era oferecida no templo, e a partir desse oitavo dia, ele tinha um período aí que eles tinham que, depois de 33 dias, eles tinham que ir lá e apresentar a criança no templo. Então dava um período de 40 dias que eles tiveram esses contatos. Primeiro a mulher passa pelo processo de purificação, depois a criança ela é circuncidada, para depois, então, 40 dias depois do seu nascimento, ela é apresentada no templo. E aí nós conhecemos a história quando a Bíblia vai dizer que Simeão vai ver o menino, vai levantar aquele menino, vai dizer: agora o teu servo pode ser despedido em paz, porque ele já viu a salvação. E essa infância de Jesus foi marcada por grandes fatos, né, que ficaram registrados ali. O Simeão, a Ana, né, e todo o processo ali do nascimento de Jesus. Quando a gente chega no subtópico 3, vai falar da adolescência de Jesus. E essa adolescência, a gente já falou numa lição passada acerca dela. A gente vê que a adolescência de Jesus ela ficou marcada, ficou registrada, até mesmo porque, com esses processos de ensinamentos que nós falamos anteriormente, a criança com 12 anos, o menino com 12 anos, ele era levado na festa, então ele era apresentado ali aos doutores, e ele era iniciado naquilo que nós chamamos de Bar Mitzvah, filho do mandamento. E a partir dali ele tinha um acesso mais vitalício ali na sinagoga. Ele tinha direito ali a ler os textos, a recitá-los. Era uma coisa para judeu, era o máximo aquilo ali. E eles, né, davam o primeiro dízimo. Até hoje a criança ela entrega o seu primeiro dízimo ali, e tem toda a questão da introdução na questão religiosa da nação de Israel. Interessante que no capítulo 2, no versículo 46, vai falar dessa ida de Jesus ao templo e desse contato que Jesus teve aos 12 anos com os doutores da lei. Falei anteriormente que uma criança que estuda com toda a metodologia judaica, hebraica, ele com 12 anos ele já tem mais de 13 mil ensinamentos inculcados na sua mente, ou seja, é natural que ele conheça os 5 primeiros livros de cabo a rabo, de Gênesis a Deuteronômio. Ele vai saber de cabeça os 613 itens da lei, as leis cerimoniais, as questões da tradição dos anciãos. Eles sabem de cabeça, recitado, a Torá, o Bereshit, o Shemot, o Vaikra, o Midbar, o Devarim. Eles conhecem tudo, né? E quando chega diante dos doutores, eles são indagados, eles fazem uma sabatina com a criança ali, e a criança tem que responder. E a Bíblia vai dizer que quando Maria e José percebem que Jesus não está no meio deles, porque as caravanas eram subdivididas entre as caravanas das mulheres e as caravanas dos homens. Então, nesse contexto que eles estão voltando das festas depois do 7º dia da festa, Maria achava que Jesus poderia estar na caravana do José. José achava que Jesus poderia estar na caravana de Maria, das mulheres, porém não estava nem num no outro. Para piorar, eles vão procurar entre os parentes e amigos, não vão achar, vão voltar para Jerusalém, vão encontrar Jesus aonde? Jesus no templo. E engraçado é que ele vai estar lá entre os doutores. Eu separei um texto aqui, que está dizendo, que está aqui em Lucas 2:46, que fala dessa conversa que Maria e José encontraram Jesus ali no templo, conversando com os doutores. E vai dizer o seguinte: aí aconteceu que, passando 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. O texto no grego para a palavra interrogando-os é eperotal.
E o que é hiperotar, irmão Júnior? No primeiro momento, ó, abordar alguém com uma indagação, colocar uma em questão para, inquirir de perguntar. Então, Jesus ele estava interrogando, ou seja, Jesus estava abordando, no caso ali, os doutores com uma indagação. Jesus estava perguntando, mas isso aqui, né? Colocando uma questão. Jesus estava colocando questões, estava colocando, abordando assuntos, estava criando uma linha de pergunta que deixava os doutores sem resposta. E essas perguntas, né, faziam com que o próprio Jesus já respondesse, porque uma vez que os doutores não tinham resposta, Jesus já ia lá e pum, já respondia, né, é, é, a resposta que ele tinha lançado, porque os, os doutores não tinham a devida resposta para dar para Jesus, né? E é interessante que esse método que Jesus usou de interrogar, esse eperotal, ele é antiguíssimo, ele é conhecido na filosofia como método socrático. Era, era uma forma de você fazer perguntas e respostas, né? E a pergunta já pressupõe a resposta, porque a quem é feita a pergunta não vai saber responder. E Jesus era período de fazer esses trocadilhos de perguntas e respostas. Por exemplo, lá em Mateus 16, ele vai dizer, não, e vós, quem dizeis que sou? Né? Então ele faz uma pergunta e já, né, já pedindo a resposta. Né? Isso daí é muito interessante. Jesus costumava fazer esses tipos de indagações para extrair a resposta ou colocar a verdadeira resposta, que seria a que deveria ser colocada. Então, uma vez que ele faz uma pergunta difícil, ele dá a possibilidade dele lançar a resposta verdadeira. É por isso que tem todo o aparato de conhecer a verdade os libertará. Ele fala acerca de em verdade, ou seja, a verdade verdadeira, a verdade sem manobra, a verdade aletheia, né, que é a verdade sem eu querer puxar para o meu lado, sem eu querer puxar para as minhas posicionamento, é a verdade neutra. Então Jesus fazia perguntas a qual a verdade tinha que ser exposta de forma neutra. E isso fazia com que os judeus se embolassem, porque tinha muitos quesitos ali que era de dupla interpretação e eles não tinham muito acesso a essa visão que Jesus tinha. Engraçado é que quando ele vai, né, a Bíblia vai dizer que Jesus, ele agora no versículo 47 vai dizer o seguinte, ó, e todos os que o viam admiravam a sua inteligência e respostas. A palavra inteligência ali no grego está como suneses. Suneses é um nível de inteligência. Dentre os quatro primeiros níveis de sabedoria no grego, que é suneses, froneses, gnoses e sofia, o Suneses também tem um nível bastante importante, porém ele leva mais para o lado crítico, é um lado da crítica textual. Ele vai criar um sistema ali de uma pergunta e na elaboração com críticas, apontando ali o que pode ser feito, o que não pode. Tanto é que a palavra Suneses está aqui, ó, ato de carregar junto, né, conhecimento, entendimento na mente, na medida em que se compreende. Eu botei aqui os sinônimos de verbete. É um estado crítico que compreende o sentido das coisas. Então, a inteligência de Jesus, na questão ali que ele está indagando os doutores, ele está levando para o lado crítico, ele compreende o porquê da lei, o porquê daquela regra, e ele vai indagar os doutores para trazer à luz da informação que está nas entrelinhas do texto, porque muitas das vezes o judeu ele recitava a lei, ele guardava a lei, mas ele não vivia a lei. Tanto é que a gente pega ali o texto de Levítico, de Deuteronômio capítulo 6, quando fala acerca do ensinamento, você vê que a princípio a lei é o seguinte, e essas palavras estarão no teu coração e as ensinarás ensinarás seus filhos assentando no caminho, levantando. Então, qual é o princípio da lei? Está no coração. Primeiro em mim, depois eu ensino. Primeiro eu amo, depois eu ensino a amar. Primeiro eu sigo o caminho, depois eu ensino no caminho.
Então, Jesus vai mostrar com essas críticas, nesse nível de inteligência Neses, como é que a gente consegue entender os porquês, os praquês das leis, e, consecutivamente, hoje, na dispensação da graça, a palavra de Deus, né, que é a lei de Cristo, a doutrina dos apóstolos, e tudo que tem direito, diz respeito ao nosso estado de igreja hoje. Então, vamos lá. E inteligência e resposta. Ainda no versículo 47, a palavra resposta aparece como apocrises. E apocrises é o que, irmão? Apocrises é uma réplica. É uma resposta em nível de réplica. O que é isso? É como se você pegasse ali uma cópia exata, idêntica do texto original e fosse respondida. Lembra que eu falei que os meninos, até os 12 anos, antes de aparecer diante dos doutores no Bar Mitzvah, eles estudavam no método do método Shannon, que é o método 4 ensinamentos por dia. Dos 4 anos até os 12 anos, eles tinham um aglomerado de informações de 13.140 ensinamentos. E a metodologia do judeu era de recitar e reproduzir e ficar ali falando até gravar na memória. Então, o nível de resposta de Jesus era uma resposta como réplica, como uma cópia exata do texto original. Ele falava em cima, ele tinha um conhecimento fora do normal. Por isso que todos se admiravam com a sua inteligência. Pensa no menino recitando ali a Torá de cabo a rabo, recitando ali os textos do Antigo Testamento de uma maneira precisa, de uma maneira exata. Era Jesus, a resposta de Jesus era de arrancar o cabelo. Essa palavra apocrises vem de apocrinomai. O que é apocrinomai? Entre algumas coisas, aparece como aqui, ó, onde algo já aconteceu, ó, começar a falar uma situação onde algo já aconteceu, dito ou feito, e a cujo acontecimento a fala se refere. Era como ele pegava ali aquele assunto e ele levava lá no texto que aconteceu. Ó, esse texto aqui, essa lei aqui significa isso, que aconteceu isso, aponta para isso. É mais ou menos o que eu falei anteriormente ali da questão do José de ser justo, e mostrei o texto lá na lei de Moisés, aonde aquele texto se encaixa, aonde essa lei se encaixa. Era Jesus estava mostrando, ele fazia o quê? Ele pegava um texto da lei e mostrava onde se encaixava e qual texto do Antigo Testamento serviu de exemplo, serviu de base para que aquele texto fosse fundamentado. Porque se a gente observar, por exemplo, a lei de Moisés, ela veio no Sinai, mas ela teve como muitos textos, muitas leis do Oriente Próximo ali, do Crescente Fértil, o Código de Hammurabi, os textos anteriores, que foram tomados por base para que a lei de Moisés fosse estabelecida ali, fosse criada. Deus usou muitas leis que já existiam para colocar ali na lei de Moisés. Então, Jesus ele usava esse tipo de respostas apocrises, de fazer com que a mensagem fosse recodificada e ele pudesse costurar todos os textos e todas as histórias e montar ali um cenário a fim de que as pessoas entendessem o porquê daquele texto, o porquê daquela lei, o porquê daquela outra lei, para que serve aquela lei, para que serve isso. Porque não bastava somente memorizar os 613 itens da lei de Moisés, ele tinha que conhecê-lo, conhecer na prática, conhecer exercitando, conhecer meditando. Como a Bíblia fala, medita na lei do Senhor, dia e de noite, dá trabalho. Hein? 4 ensinamentos, meditando dia e de noite. Se você for quadruplicar 4 de dia e 4 de noite, nós vamos aí para quase 27 mil ensinamentos, que não é o caso. Mas a gente percebe aqui que Jesus, ele tinha, na sua adolescência, ele tinha um nível de conhecimento fora do normal. E ele, além disso, a Bíblia vai dizer que ele crescia, né? Ele crescia em sabedoria, estatura e graça para com Deus e para com os homens. Essa palavra crescer, né, no grego ali é proscópito, e proscópito fala de ultrapassar, estirar estirar pelo martelar. Esse estirar pelo martelar é a chapa, o ferro que sai
no calor ali, ele está ardente ali, você vai batendo com o martelo e você vai achatando a chapa e vai estirando ao martelar. Fala-se como um ferreiro forja metais, né? Engraçado que nós temos um verbo do Velho Testamento que fala de forjar, né? Que o verbo é itzer, e a etimologia de itzer é dar forma por meio do martelo, da bigorna e do fogo. Então, essas marteladas vão forjando, vão dando forma por meio do fogo, pelo martelo ela vai criando forma. Então, Jesus crescia no modelo inclusive até o Velho Testamento vai falar como era feito ali, o candelabro era feito de ouro, uma peça só sem emenda, e ele tinha que ser confeccionado, levado ao fogo e tinha que ser forjado na martelada. Martelo e fogo, martelo e fogo, martelo e fogo. Jeremias vai dizer, porventura não é tua palavra como o fogo, como o martelo que esmiuça a rocha? Aí a gente já começa a entender que o crescimento de Jesus era forjado no fogo e na palavra, a palavra como martelo e o fogo para amolecer o metal e fazer com que ele seja forjado. Aí a gente consegue entender como é que Jesus crescia no modelo Procópito, um modelo martelada. Tem muito crente hoje que está tomando martelada, mas essa martelada é para que você venha crescer. Essas marteladas levadas a altas temperaturas é para que você venha ter a estatura de Jesus, a estatura de varão perfeito, a estatura de Cristo. Nós possamos hoje entender os processos, entender que à medida que nós vamos sofrendo, apanhando a vida, aí, sofrendo, sendo martelado, sendo esmagado, é a forma que Deus nos tem para nos fazer crescer na sua presença. Tem mais, irmãos? Não tem? É engraçado que essa palavra, Procópito, ela aparece somente 2 vezes no Novo Testamento, e uma delas vai aparecer na mensagem de Paulo, quando ele escreve ali aos Gálatas, capítulo 1, versículo 14, ele vai dizer o seguinte, ó, e na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Então perceba que o Paulo vai dizer que na nação dele, ele excedia no judaísmo muito mais do que o da idade dele. Ele também tinha um nível de conhecimento fora do comum. Ele cresceu nesse nível, Procópio, porque ele se deixou ser moldado pela palavra. Os crentes hoje que se deixam ser moldados, forjados pela palavra, forjados pelo martelo da palavra, eles conseguem ter um nível de conhecimento fora do normal. Que Deus nos ajude, que nós possamos crescer na graça e no conhecimento, sermos moldados, sermos forjados pelo martelo, pelo martelar, nas altas temperaturas para ganhar o formato de Cristo, o formato de servos. Bom, vamos continuar o texto agora, nós vamos passar para a juventude de Jesus. A juventude de Jesus já não parece, ela não vai aparecer explicitamente, mas implicitamente a gente vai ver com alguns textos. Eu vou separar 2 textos que vão dizer que Jesus, ele como filho mais velho, primogênito, ele tinha que ajudar o pai na carpintaria, e nós vimos aí que José, ele era carpinteiro, né? Jesus, na sua juventude, ele aprendeu com o pai um ofício. Ele aprendeu com o pai. Tem um ditado árabe antigo, babilônico, se eu não me engano, que diz o seguinte: ensina um ofício ao seu filho, senão ele será um ladrão. Então tem que tomar cuidado. O pai ali tinha a responsabilidade de ensinar um ofício ao seu filho. Como José, ele era carpinteiro, ele vai ensinar o ofício da carpintaria para o seu filho. E há um texto que prova isso, que José era carpinteiro, e que está lá em Mateus capítulo 13, versículo 55, que diz o seguinte, ó, não é este o filho do carpinteiro, apontando para Jesus, e não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago e José, e Simão e Judas?
logo após, nesse processo que ele está aprendendo o ofício da carpintaria, a gente entende que o José morre. E é quando um pai de família morre, é preciso que o filho mais velho assuma a casa, assuma o direito de posse da herança, para que a família não perca os seus bens para o governo. Quem lembra da história da viúva de Naim, do capítulo 7 de Lucas, vai mostrar que a mulher já tinha perdido o marido, ela era viúva automaticamente, e depois perdeu o seu único filho. Ela estava em estado de desgraça, porque ela, depois daquele velório, ela teria os seus bens tomados, porque não teria como alguém assumisse ali para lhe restituir as terras. O período ali do cativeiro romano já não dava mais esse direito das restituições do casamento levirado, não tinha mais essas possibilidades. Aí Jesus entra no cenário e ressuscita o filho da viúva. Então perceba que Jesus, ele tinha essa sensibilidade. Quando o pai dele morreu, ele vai assumir a carpintaria para que o andamento da casa fluísse com naturalidade. Ele teve que trabalhar muito, mesmo porque ele teve no mínimo 6 irmãos, né? 4 irmãos, como diz ali, Tiago, José, Simão e Judas, e as suas irmãs no plural, então são no mínimo 2. Se a gente botar 4 mais 2, 6. Fora Jesus, 7, Maria, 8. 8 cabeças que precisam comer. Então, a gente entende que Jesus, no período dos 12 aos 30 anos, ele está na carpintaria. E isso vai ser mostrado na Bíblia, no livro de Marcos, capítulo 6, do verso 3. Não vai mais aparecer Jesus como o filho do carpinteiro. Agora Jesus aparece como o carpinteiro. Marcos 6, verso 3 vai dizer o seguinte: não é este o carpinteiro? Filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão, e não estão aqui conosco suas irmãs? Escandalizavam-se nele. Perceba que em Mateus 13, 55, eles perguntam: não é este o filho do carpinteiro? Agora no capítulo 6, verso 3 de Marcos, não é este o carpinteiro? Então, esse processo de aprender um ofício, se dedicar a ele, e depois da morte do pai, ele assume a carpintaria e trabalha para fazer com que a família tenha renda, tenha alimento. Esse período vai perdurar durante todo o seu processo ali da juventude, até o período que ele vai até o Jordão, desce as águas batismais. Depois disso ali ele vai para o deserto, 40 dias ali, ele vai ser provado, o Espírito Santo vai levá-lo ao deserto para ser tentado pelo diabo, ele vence. Depois lá nas bodas de Caná, você vê que o Jesus já aparece do lado de Maria, como representante legal da família. Na ausência do pai, o filho mais velho estava com a mãe, e a gente vê Jesus com a sua mãe nas bodas de Caná, e logo depois que ela fala que o vinho acabou, e ele ainda questiona que ainda não era chegada a hora dele, para a alegria dos noivos, a hora dele chegou logo em seguida, e ali ele transforma as águas em vinho, e o milagre, o primeiro sinal, acontece ali nas bodas de Caná. Então a gente percebe aí que a juventude de Jesus, ela não é explícita, porque Jesus, ele teve que trabalhar, né? Isaías 53 vai dizer que ele era homem de dores, experimentado no trabalho. Trabalhou muito, teve um ofício, teve uma ocupação, e ele, dos 12 aos 30 anos, ele serviu ali na carpintaria do pai. Eu acredito que ainda assim, mesmo assim, ele não somente trabalhou, ele passou o ofício para um dos seus irmãos. E quando um desses seus irmãos estava preparado para assumir a carpintaria, então ele estava pronto para exercer o ministério, para exercer a função, para exercer a sua obra. Isso é lindo, porque quando a gente pega ali a história de Davi, a gente vai ver que os irmãos dele vão indagar: onde estão nossas ovelhas? O que faz aqui? Onde deixar as poucas ovelhas do nosso pai? E o Davi, antes de descer ali o Vale do Carvalho, antes de descer o vale para lutar com o gigante, ele se preocupou em deixar as ovelhas do pai dele ao cuidar de um servo, de um soldado. Ele se preocupou em passar o ofício para alguém, ele se preocupou em preparar alguém para ocupar aquela função, para que ele pudesse exercer o ministério
que ele tinha que cumprir. E Jesus, ele nos mostra que nesse período dos 12 aos 30 anos, muita coisa aconteceu. O texto não diz, mas a gente percebe nessas entrelinhas, nesses versículos, o que a gente pode extrair da juventude de Jesus. Uma juventude serena, um homem que não pecou, um homem que deu trabalho para o diabo, porque com 30 anos ele desceu ali ao deserto, estava orando, 40 dias e 40 noites, e aquela profecia lá de Gênesis capítulo 3, versículo 15, que a semente da mulher, né, esmagaria a cabeça da serpente, o diabo caçando a semente da mulher, não sabia, tentou matar as crianças lá no Egito, achando que tinha exterminado a semente da mulher, não exterminou, tentou matar as crianças lá por meio de Herodes, achando que exterminaria a semente da mulher, não exterminou. Aí lá no deserto, o diabo com dúvida vai fazer aquela pergunta: se tu és o Filho de Deus, transforma as pedras em pães. Perceba que a juventude, a infância de Jesus, ele não pecou, foi um menino santo. A adolescência sem pecado, cheio de sabedoria e de graça, crescendo no conhecimento. A juventude de Jesus, trabalhando para sustentar a família sem pecado. Aos 30 anos no deserto, sem pecado, o diabo caçando a semente da mulher, encontra um homem santo no deserto. Vai perguntar: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E para o desespero do diabo, a resposta já vem na cara: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Que ele está recitando ali, Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. Jesus, naquele método que eu falei ali, Procópio, de réplica, ele vai soltar um versículozão na cara do diabo, e o diabo vai assustar, vai tentar jogar um versículo lá de Salmos 23, versículo 9, mas também está escrito que lança-te daqui e tomará pelos seus braços, né? Aí Jesus fala: não tentarás o seu teu Deus, já mete outro versículo lá em Deuteronômio, e isso ele vence o diabo na palavra. A gente precisa tomar cuidado e aprender mais com Jesus, porque Jesus tem muito a nos ensinar. Agora nós vamos para o subtópico 3, que vai falar sobre a tríplice desenvolvimento de Jesus. Interessante que no subtópico 3 vai falar sobre ainda essa descida de Jesus ao templo, e eles vão deixar aqui recitado que Jesus, né, ele era sujeito. E a palavra sujeito no grego ali, eu não botei nos slides aqui, mas é rupotazo. Rupotazo é estar subordinado, estar sujeito, estar sob os domínios dele, mostrando que Jesus, ele se deixou cuidar, ele se deixou ser ensinado, ele estava subordinado ao pai, subordinado à mãe, ele não pecou. Jesus tinha que cumprir o ministério dele, ele não podia pecar, ele não podia ser rebelde, ele não podia ser desobediente, ele não podia ser uma criança alvoroçada, uma criança brigona. Não, ele era santo no seu proceder, no seu agir, e a Bíblia vai dizer que ele crescia, e esse crescer, né, como a gente já mostrou ali, é um crescimento que ele é forjado, e esse crescer ali, a Bíblia diz que ele crescia em sabedoria. Engraçado que a palavra sabedoria no grego ali é Sofia. Perceba que nós já vimos aqui 2 níveis de sabedoria na vida de Jesus, só nesse contexto, né? O Sonesis e o Sofia, né? E o Sofia aqui, ele tem um nível fantástico. Aqui eu coloquei algumas aqui em amarelo, só para a gente meditar nisso. A Sofia aparece como inteligência ampla e completa, conhecimento sobre diversos assuntos, conhecimentos variados de coisas humanas e divinas, máximas e provérbios. Você vê que Jesus ele usava muitos provérbios. A ciência e o conhecimento, sempre dar os conselhos mais sábios, habilidade e discrição em transmitir a verdade cristã, conhecimento e prática dos requisitos para a vida devota e justa. Isso, entre outras coisas, é a Sofia. Sofia é um dos níveis mais altos de conhecimento entre os que a gente conhece no grego, porque tanto é que você vai ver que para o diácono ele tem que ter Sofia. Quando os apóstolos falam: separa aí 7 homens de boa reputação, cheio de sabedoria e Espírito Santo, a palavra cheia de sabedoria no grego ali é Sofia. Por quê? Porque o diácono vai ter que saber dar conselho, ele vai ter que conhecer das coisas tanto espirituais, né, como das coisas humanas, tanto das coisas divinas como das coisas humanas.
Então o nível de conhecimento desses camaradas, eles eram assustadores. E Jesus crescia nesse nível. Pensa no menino que sabia de tudo, sabia tirar lições das coisas, da natureza, sabia tirar lições das coisas simples da vida. Era assim o crescimento de Jesus no nível Sofia. Mas só isso, irmão Júnior? Não, tem mais. Ele agora, no subtópico 2, ele vai falar que crescia em estatura. Essa estatura aqui, a lição está levando para o lado do crescimento humano, no contexto de corpo físico. Porém, eu peguei a palavra no grego e estatura aqui é reliquia, e reliquia tem a ver com idade, tempo de vida, prazo ou duração da vida, idade adulta e maturidade. Eu botei maturidade aqui porque a gente vai meditar um pouquinho em maturidade. Depois tem a metáfora que aqui é de um estágio próprio alcançando para algo, de estatura perfeita e graciosa. Então perceba que Jesus ele crescia em maturidade. Não era o corpo físico só, ele tinha maturidade. Interessante que essa palavra reliquia, ela vai aparecer em outros textos, principalmente naquele texto de João 9, quando o cego de nascença é indagado pelos judeus pela sua cura, e eles vão até o pai, os pais daquele cego, e eles vão dizer o seguinte: pergunte a ele já tem idade. A palavra grega para já tem idade é reliquia, dizendo que ele já tem condição de responder por si só. Ele já é um homem adulto. E perceba que um homem adulto, no contexto judaico, depois dos 12 anos passou pelo bar mitzvah, já é adulto. O cara pode casar e tudo, entendendo? Então a reliquia tem muito além da questão da estatura humana, do tamanho, do porte físico. Não. Reliquia aponta para a estatura no formato, tempo de vida, conhecer o tempo, conhecer os processos. Você vê que ele vai crescer na graça, a gente vai falar da graça posteriormente, e tem a ver com reliquia. Por quê? Porque uma vez que eu crio a maturidade para conhecer o tempo da minha vida, conhecer, avançar nos estágios de crescimento, o próprio Moisés vai escrever o Salmo, me ensina a ler os meus dias. Essa leitura, a contar os meus dias, não tem a ver com a idade física, tem a ver com a idade espiritual e a idade eterna, porque tem muita gente que você perguntar: você tem quanto tempo na presença do Senhor? A pessoa fala: eu tenho 30 anos de crente, eu tenho 40, tenho 50, tenho 20, mas a gente é contabilizado a nossa vida espiritual com base na nossa santidade. Perdeu a santidade, seu nome sai do livro da vida. Então tem muita gente que acha que tem 30 anos de crente, mas no mundo espiritual, para Deus, só tem 10 anos. Ele foi crente até na primeira semana de crente, depois se embolou com pecado e já perdeu o seu nome no livro da vida, mas ele acha que é 30 anos de crente, já é ministro, já é pastor, já é presbítero, evangelista, mas não sabe contar os seus dias. O nosso dia tem que ser contado com base na nossa fidelidade com Deus, com base no nosso crescimento espiritual, na nossa maturidade cristã, que nada tem a ver com carteirinha de membro, carteirinha de ministério, o nome escrito no hall de membro. O segredo mesmo é estar com o nome escrito no livro da vida, que é o livro dos remidos do Cordeiro. Então vamos lá, e por fim nós temos aqui o terceiro subtópico, que vai dizer que Jesus crescia em graça diante de Deus e dos homens. Bom, a palavra graça aqui no Novo Testamento é caris, e a caris ela tem uma conotação de graça de discurso, até mesmo porque o Jesus aqui, essa graça que ele cresce diante de Deus e dos homens, ele tem no primeiro contato aqui com Deus, é aquilo que eu falei anteriormente, a consciência, né? Deus vai dizer o seguinte: a graça para com Deus Pai tinha a ver com a consciência de Jesus quanto à sua natureza e missão. Se você observar, e Jesus tinha caído tanto na graça de Deus que ele falava, ele sempre orava ao Pai. Você vê que na ressurreição de Lázaro ele falava: Pai, eu sei que tu me ouve, mas eu estou orando aqui mais para dar exemplo mesmo. No capítulo 5 de Hebreus você vai ver Jesus orando.
Porque os judeus vão querendo matar ele antes do tempo. Ele precisa ir para o Calvário, ele precisa morrer, ele precisa ser o sacrifício, ele precisa ser o cordeiro, o sacrificial, e os judeus vão querendo matar ele antes. E ele está orando aos prantos, pedindo ao Senhor para que desse força a ele, para que ele pudesse cumprir a sua missão. Tanto é que lá na cruz do Calvário ele dá um berro diante de toda aquela dor, de toda aquela atrofiação de músculos, né, sangue já escoando, perca de força, o paladar colado devido à falta de líquido no corpo. Ele dá um grito, do original vai dizer que ele dá um berro, está consumado, ele cumpre a missão, né? A etimologia vai dizer que a dívida está completamente paga, mas ele dá um berro porque ele conseguiu chegar, e para ele conseguir chegar ele tinha que estar crescendo em graça, em carnes, e essa graça ela tem também conotação de deleite, prazer, doçura, charme, amabilidade, e a gente vai ver mais à frente que essa graça agora voltada para os homens tem a ver com esse charme, com essa doçura, com essa amabilidade, né? Você vai ver que vai aparecer favor ali, mas não tem favor merecido, não, é só favor. Esse negócio de merecido aí é coisa que inventaram aí. Mas vamos lá. Eu coloquei aqui alguns textos que, que relatam sobre a graça no Novo Testamento. É lógico que a graça tem mais de 100 textos que falam sobre a graça, mas eu peguei alguns aqui para a gente entender mais ou menos. A graça para cumprir a obra está lá em Atos capítulo 14, verso 26, vai dizer o seguinte: e dali navegaram para Antioquia, de onde tinha sido encomendado a graça de Deus para a obra que já havia cumprido. Nós temos também a graça para trabalhar. Paulo vai dizer ali no 1 Coríntios capítulo 15, verso 10, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Olha a graça para trabalhar, hein? A graça para ajudar o necessitado. Paulo escreveu a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, verso 4, pedindo-nos com muito rogo que aceitássemos a graça e a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos, a graça de doar, a graça de servir, a graça de ofertar. Agora nós temos aí a graça para aguentar os sofrimentos. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 9. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, a graça para aguentar o bombardeio. Tem muita gente que precisa pedir a graça para aguentar as dores. Nós temos também a graça como dispensação. Está lá em Efésios 3:2. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Nós também temos aqui a multiforme graça de Deus. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Perceba que a graça ela se manifesta de diversas formas, não é somente o que eles chamam por aí de a graça, que é o favor imerecido, não. Inclusive a gente tem que merecer, porque você tem que sofrer, você tem que fazer morrer a natureza carnal, para que depois você tenha acesso a essa graça. Paulo vai escrever a Tito, capítulo 3, verso 5, fazer morrer a vossa natureza carnal. Paulo vai escrever os Romanos, capítulo 12, vai dizer, apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. Isso dá trabalho. Lógico que eu entendo que eles estão dizendo que a graça como favor, né, imerecido, diz que nós não tínhamos direito, nós não tínhamos, né, condições. Isso é verdade, mas uma vez que Jesus pagou o preço na cruz do Calvário e nos deu vida através do seu sangue, agora nós temos que pagar o preço. Tanto é que Jesus vai dizer que o céu é tomado é força. E essa força aí não tem nada a ver com a graça, o favor imerecido. Não quer dizer que você tem que fazer esforço para entrar no céu. Você tem que se matar, você tem que matar essa natureza, você tem que vigiar e viver uma vida de graça e conhecimento para você chegar no céu. Então, vamos reler esse negócio da graça aí, porque está meio complicado, hein? O nível está meio fraquinho. Então, eu botei aqui a graça para com os homens,
e como tem a ver com essa questão da fala, da comunicação. Eu botei alguns textos para a gente ler aqui, ó. Graça para atrair. Está lá em Lucas capítulo 4, versículo 22, vai dizer o seguinte: todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíram da sua boca. E diziam: não é este o filho de José? Perceba que Jesus tinha graça e fazia as pessoas se encantarem a ponto de dar testemunho dele. E o testemunho era positivo, hein? Será que você tem dado testemunho positivo? Se não está dando, é bom você buscar a graça para atrair. A graça da atração. Nós temos a graça para exortar. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para que iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. Perceba que Jesus te manda todo mundo correr. E vós não vão também não? Ele fala: para onde iremos? Somente tu tem palavra de vida eterna. É a graça para exortar. Nós temos também a graça na fala. Isso está lá no livro de João capítulo 7, versículos 44 a 46. E alguns deles queriam prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele. E os servidores foram ter com os principais dos sacerdotes e fariseus. Eles perguntaram: por que não o trouxestes? Respondeu os servidores: nunca, nunca homem algum falou assim como este homem. Perceba que até para prender Jesus, a fala de Jesus fez eles recuar. Fala: vou prender esse homem nada, esse homem tem um negócio, tem um mistério com Deus. E a graça na fala, nós viemos aprender com Jesus a falar com serenidade, falar com unção, com mansidão. Nós temos mais, irmãos, de um tempo, nós temos a graça na edificação. Efésios 4, 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. A edificação traz graça para quem ouve. Tem muita gente trazendo discórdia, fofoca, contenda, murmúrio, mas se você tiver uma palavra boa para edificação, você vai trazer graça para quem ouve. Que Deus em Cristo Jesus nos ajude. Nós viemos crescer na graça, para saber falar em graça e edificar o coração daqueles que necessitam. Tem mais, irmão, tem mais um. Nós temos a graça na resposta. O texto está lá em Colossenses capítulo 4, versículo 6, vai dizer o seguinte, ó: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Até para dar resposta tem que ter graça, tem que estar cheio da graça para responder. E a palavra tem que ser agradável e temperada com sal. Tem um segredão aí. Jesus vai falar o seguinte: vós sois o sal da terra, e a palavra sal, o seu significado é graça, sabedoria e graça no discurso. Eu não botei ele eu não botei aqui no slide, mas me veio na cabeça agora. Sabedoria e graça no discurso. É a palavra grega para sal. E tem muito a ver com essa graça, né? Sabedoria e graça no discurso, a graça na resposta. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Que Deus nos ajude, hein? Que nós possamos aprender a responder, nós possamos aprender a falar do amor de Deus com graça e com sabedoria. Então nós vamos agora, ainda aqui, você vê que tem um texto aqui que vai dizer o seguinte, ó: já a graça para com os homens tinha a ver com a sua personalidade carismática, no sentido de atrair pessoas para ouvir a sua mensagem. Foi tudo isso que eu falei aqui, não vou entrar mais. Lições importantes, subtópico 4, vai falar a sabedoria dos pais de Jesus em não manifestar predileção pelos filhos. Por exemplo, a gentileza de Maria em guardar tudo no coração revela uma personalidade discreta, não precipitada e desequilibrada. Equilíbrio e bom senso não podem faltar na educação dos pais. Perceba que eu coloquei anteriormente que o Jacó guardou no coração, mas fez bobagem. Rebeca sabia que os filhos mais novos seriam maior, guardou no coração, não passou para o marido. Se ela tivesse falado para o Isaac: ó Isaac, Deus falou comigo aqui em sonho que o menor vai servir. Não tinha acontecido aquele problemão, mas ela, além de guardar no coração, ela vai ficar ali com os amores por Jacó, e vai deixar com que
isso daí vire um problemão na família, nos irmãos. E Maria não, Maria ela guardou no coração, mas ela não tomou partido de Jesus, nem de dos seus filhos, ela não deu regalias a Jesus por ser o Filho de Deus, ela não deixou que Jesus fosse uma criança mimada. Você vê que ela corrige, ela pergunta a Jesus, Jesus, por que você fez isso? E Jesus vai responder, não sabeis, eu devia estar na casa do meu pai, mas essa Bíblia vai dizer que ela pergunta, ela questiona, por que fazeis assim? E a Bíblia vai dizer que Jesus era submisso, era roupotaço, ele estava debaixo de autoridade, Jesus se sujeitava. Mas os pais também tinham autoridade sobre Jesus. Os pais ensinavam, queriam todo o processo dos ensinamentos até que Jesus chegasse no nível alto de influenciar, de calar doutores com a sua sabedoria, de fazer com que as pessoas dessem testemunho da sua fala, da sua metodologia de falar. Que Deus nos ajude, que nós possamos ensinar nossos filhos na metodologia dos pais de Jesus, que não se deixaram influenciar pela grande obra que Deus tinha na vida dele. Que nossos filhos que têm obra, que Deus tem uma obra, uma chamada muito grande, que nós não venhamos deixar que isso venha fantasiar. Né? Hoje nós vemos aí crianças que os pais usam elas como instrumentos, né, porque tem chamada para louvor, para música, mas ainda não cresceu no conhecimento. Nós temos o caso do menininho aí que virou cantor e agora virou um travesti, porque estava mais sendo usado pelos pais do que os pais ensinando eles o caminho que devia andar. Que Deus em Cristo Jesus nos ajude, nos proteja e nos dê maturidade, para que nós venhamos fazer nossos filhos chegar no alvo. A Bíblia diz que os nossos filhos são como flecha, e que a função dos pais é fazer com que eles cheguem ao alvo. Paulo vai dizer, esquecendo das coisas que para trás ficam, siga o alvo. Nós devemos fazer nossos filhos chegar no alvo, que eles possam crescer na graça, no conhecimento, em estatura, que eles possam crescer em sabedoria, eles possam crescer, meu Deus, crescer de forma que eles possam chegar lá. A conclusão vai dizer, a família de Jesus é um exemplo de boa formação. Não é não, hein? Falei que não é não. Pessoal atribulado, a família de Jesus não acreditava em Jesus, não cria em Jesus, queria aprender Jesus, zombava de Jesus, queria botar Jesus na furada. Jesus não queria descer para a Judéia, porque o pessoal queria matar ele. Eles falaram, desce para a Judéia, rapaz, vai lá se apresentar, vai se aparecer, como se Jesus quisesse se aparecer. A própria Maria vai falar, olha, o vinho acabou, Jesus falou que tem contigo, mulher, não chegou minha hora ainda não, rapaz. Família de Jesus complicada, mas Jesus mostrou como lidar com parentes complicados. Tem uns parentes que, nossa, que quer botar a gente no inferno, quer fazer a gente retroceder, que a gente não vigiar com esses parentes, daqui a pouco eles querem envergonhar a gente, daqui a pouco a gente está desviado igual eles. Que Deus nos ajude. Nós venhamos ser como Maria e José, dar o exemplo. Né? Como ela falou a princípio, ela vai dizer, faça conforme a tua vontade, a sua serva. Nós viemos fazer como Maria, para aparecer como servos. Nós vemos falar com Maria, cumpra em mim os teus desígnios segundo a tua palavra, por mais que eu tenha que sofrer, por mais que eu tenha que aguentar, por mais que seja doloroso, por mais que seja difícil. Ela fala, cumpra, que seja feita a sua vontade, como Jesus falou, todavia seja feita a tua vontade. Nós devemos ser pais como José, justos no sentido de conhecer a palavra de Deus, de ter um contato, né, de observar as leis divinas, de conhecer e viver a palavra, e nós possamos tomar decisões sábias, como ele tomou. Ele poderia usar a lei para se livrar da vergonha, mas ele assumiu a vergonha por amor ao Filho de Deus que viria de nascer. Que nós possamos tomar as boas decisões para que nossos filhos possam alcançar o alvo. Que Deus em Cristo Jesus possa nos abençoar de maneira poderosa. E que você que se sentiu edificado por esse vídeo e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Deixe seu like, compartilha com mais alguém. Faça com que esse vídeo viralize e possa pessoas ter mais acesso. Aí nos ajuda. Porque cada vez que você nos motiva, nos dá mais força para que a gente possa continuar. Que Deus em Cristo Jesus possa nos abençoar de maneira poderosa. Fique com Deus.